Agora você está ouvindo. Boa noite, pessoal. Tem gente por aí? Boa noite, me deem oi. Oi. Vamos ver se tem gente. Quem tá por aí? Luana, veja se está funcionando a nossa assistente de vídeo, nossa assistente de gravação. Oi, tem gente aí. Oi, boa noite. Então, como a gente tinha conversado, hoje ia ser uma live sobre cannabis. Mas aí a nossa médica de cannabis teve um casamento que ela tinha esquecido. Então, de cannabis a gente acabou optando por falar de microbioma, que é um assunto que está sempre em pauta em todas as lives. A doutora Karina Assal é uma nutricionista que tem uma especialização nessa área de microbiota, em doenças crônicas, em saúde, dentro de uma linguagem que é tudo que apareceu de moderno, tudo que apareceu de novo no conhecimento da disfunção da flora intestinal no desenvolvimento de doenças e doenças autoimunes, doenças metabólicas, neurológicas, psiquiátricas. Então, tudo isso, Karina, assim, todos esses temas têm sido abordados hoje em literatura, em publicações, tanto que a gente fala, é o maior número de publicações em um tema que tem aparecido no mundo, na área da medicina, nas diversas vertentes. Então, se eu for estudar em cardiologia, eu vou encontrar microbiota, um tal de TMAO, uma série de coisas, vou encontrar metabólitos na área psiquiátrica. Então, como é que você tem visto tudo isso? Você que ficou, me fala um pouco, onde é que você andou estudando essa maldita microbiota? Que você me encontrou há quantos anos atrás? A gente está, o que, há uns 8 anos atrás? Bom, que eu estudo bem especificamente isso já vai fazer uns 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Então, para quem não sabe, eu vou defender meu mestrado até semana que vem sobre o assunto, microbiota em pacientes obesos em cirurgia bariátrica. Que legal. E é impressionante o crescimento das publicações que a gente foi avaliando durante esses anos todos. Então, que a gente sabe que o intestino influencia a saúde já não é novidade, né? Mas hoje em dia a gente consegue nomear quem são essas bactérias, o que elas estão fazendo. E eu acho que o que a gente tem hoje, que é o nosso desafio de responder, é qual a interação dessas bactérias com o genoma do paciente que a gente está falando, tá estudando, né? Porque tem uma conversa entre o genoma das bactérias que estão dentro do meu corpo, não só no intestino, mas as bactérias vaginais, bactéria da uretra, dos seios da face, da boca, tudo isso que informa a interação com os alimentos. Com os alimentos, com a dieta, influencia bastante. E com o que sistema do paciente, né? E como isso troca informação com o nosso genoma. Então, a gente vem de uma escala evolutiva em que o ser humano interagiu com essas bactérias a vida toda. Dentro de cada família existe um padrão de bactérias que a gente chama de impressão digital daquele núcleo familiar, do ambiente que ele habita. E aí tem a impressão digital daquele indivíduo que pode ser modificada por questões nutricionais, antibiótico terapia, fitoquímicos da dieta, que são os nutrientes que colaboram para a redução de processo inflamatório. Estudo sobre isso. O estilo de vida, né? O ambiente que a pessoa vive também tem estudo que mostra, que influencia. Mas a gente tem um RG ali da microbiota, né? Então, essa identidade. Então, é colonizada a microbiota ali até 2, 3 anos de vida. E daí ali se forma, por isso que é tão importante esses primeiros anos de vida, tanto da alimentação, o tipo de parto, porque ali vai formar aquela identidade. E a gente consegue sim mudar essa microbiota depois disso, mas qualquer estímulo que você deixa de fazer, ela acaba voltando muito parecida com aquela identidade que ela carregou. Então, assim, se eu estava lendo alguns papers antes de te receber aqui hoje para nossa entrevista, né? Porque a gente faz entrevista, eu tenho que estudar o tema para não falar besteira, né?
Então, eu estava vendo alguns trabalhos lindos, né, sobre a microbiota de gestantes obesas, trazendo uma disfunção para aquele futuro indivíduo, para aquele bebê, para aquela produção, né, de um novo modelo de microbiota interagindo de uma maneira a repetir os fatores metabólicos de doença, como diabetes, doenças coronarianas, enfim. Então é tão importante essa questão da nutrição no período gestacional. É muito importante. E isso a gente vê bem naqueles estudos que fazem transplante para teste, né? Então, que você transplanta a doença praticamente. Então, se você pega uma microbiota de um obeso diabético e coloca, eles fazem experimento em ratinho que não tem microbiota nenhuma, ele se torna obeso e diabético, né? Então é praticamente a mesma coisa. O bebê está nascendo ali no primeiro contato com microbiota. Aliás, a gente hoje em dia já sabe que tem uma microbiota intrauterina, né? A gente achava que nascia estéreo, hoje em dia já tem estudos mostrando que não, que a gente já tem esse contato. Mas o leite materno também é todo programado para aumentar as bifidobactérias, então ele é cheio de oligosacarídeos, justamente para colonizar. E até eu acho engraçado quando as mães vêm falar, porque tá com cólica, mas é lógico que vai ter cólica, né? Porque tá formando, imagina aquele monte de bactéria no intestino que não tinha quase nada, então vai dar cólica. Mas é importante a gente dar a informação certa para nascerem e colonizarem os bichos certos ali no intestino, né? Então assim, nessa fase é tão importante que a gente mantenha, tanto na fase gestacional, um ganho de peso não superior a 9 quilos, até 11 quilos é uma coisa aceitável, sabendo que existem mulheres que estão abaixo do peso, isso pode ter uma variação. A qualidade da nutrição no período gestacional. E aí, assim, amamentação dentro do possível. E a gente sempre fala essa história. E quando esse pedaço da vida não deu certo? A gente estava falando ontem aqui, né, Lu, de uma paciente que a mãe fumou e ela nasceu com baixo peso, não nasceu prematura, mas nasceu com 2 quilos. E disso ela teve uma série de questões que passa até hoje, que ela está com 40 e poucos anos. Então, a história dela já foi marcada. A gente fala que são marcas epigenéticas. Marcas epigenéticas, e eu vou falar na live do Luciano Bruno, eu estou gravando a aula dele, né? Era até para acontecer hoje depois dessa, mas eu achei muito sobrecarregado no horário do Rafael que vai gravar a aula. Então, eu peguei vários artigos novos também para a gente discutir. No curso do Luciano, é aquele módulo que tem as aulas grátis, a gente está fazendo uma aula minha falando de moduladores epigenéticos, né? A idade epigenética e o marca epigenética, o que é? Aquilo que realmente tem um impacto de importância maior, tanto para trazer modificações na expressão gênica, e aí a gente acaba trazendo, sim, às vezes um resultado pior do que o esperado. Aquela criança não foi bem nutrida no período intragestacional porque tinha um nível de oxigênio, a mãe fumante, fez vasoconstricção de artérias placentárias, passou uma série de substâncias tóxicas e aí essa criança teve uma marca epigenética, aí não foi amamentada também. Então isso é um marco gigante na saúde global daquele futuro indivíduo. O que você aconselha para essas mães que estão começando? A gente já fez live com a doutora Daniela aqui sobre programação metabólica. A gente está sempre fazendo essa coisa do intestino, parece que é sempre o mesmo assunto, mas porque é o assunto do momento. É o assunto do momento. E, assim, a questão da nutrição nos primeiros anos de vida. Você acha que a introdução dessa questão, glúten, farinha, doces, açúcares, realmente vai ter um impacto na microbiota, já que você é pesquisadora de microbiota? Vai ter um impacto. As bactérias, fica um tipo de bactéria mais inflamatória, que são as proteobactérias, com consumo de gordura e açúcar refinado. E diminui, por exemplo, a bifidobactéria, que é a primeira bactéria que aumenta bem no intestino,
ela aumenta com oligosacarídeos, então fibras, a gente tem que dar. Hoje em dia a gente fica muito resistente se não for leite materno, a criança tá fadada ao insucesso, mas tem fórmulas que são enriquecidas com oligosacarídeos. Nem sempre esse capítulo dá certo do jeito que a gente imagina, né? E é até ruim a gente colocar muita pressão nas gestantes com isso, porque depois fica uma frustração gigantesca. Então tem fórmulas que são enriquecidas com esse tipo de fibra justamente para formar as bifidobactérias no intestino. E aí, assim, você pode ter uma interação nutricional de menor impacto em crescimento dessas bactérias que são mais produtoras, né, de mecanismos de inflamação, né, porque à medida que você tem uma dieta rica em açúcares, em farináceos, tanto você vai ter uma inter-relação com uma maior possibilidade de desenvolvimento de intolerâncias, como o crescimento de bactérias que você vai predispor a um modelo inflamatório e obesogênico. Obesogênico é ativador de genes que transformam o fibroblasto, que é uma célula coringa, em células adipócitas. Então vem um monte de bolinha, como se uma célula que poderia ser um músculo, ele pode virar um monte de bolota que se chama banha, né? Gordura. Então assim, lindo. A gente vai alimentar o pior modelo e essa flexibilidade fenotípica ela vai se traduzindo como um modelo mais doença. Se a gente pensar em pêndulo de saúde, que também é uma coisa que a gente sempre fala. Nos primeiros anos de vida, a gente tem um marco de um pêndulo de saúde. Quanto mais certo você conduz os primeiros anos, mais fácil você adoece e volta para a saúde. Volta para a saúde. Mas se você vai trazendo tudo errado, essa modificação de programa, ele vai mais para a doença, esse indivíduo adoece precocemente. E aí ele vai ter mais doença autoimune, mais alterações comportamentais, aí aparece criança com déficit de atenção, pode ter uma maior incidência. Você tem lido as coisas de autismo? Como está isso em relação à microbiota? Tem bastante estudo. O autismo já tem uma assinatura, né, também microbiana. Isso que é legal, que hoje em dia a gente tem já bem estabelecido quais são as assinaturas para cada doença. Ah, que lindo! Então, por exemplo, o autismo tem uma assinatura específica. Ai, olha! Viu? Como também doença inflamatória intestinal, Crohn tem uma assinatura, a colite tem outra, e obeso tem outra. Que, na verdade, é o diferencial daquele mapinha que a gente vê nesses trabalhos, para quem não é médico, vocês são os pacientes, gente que está assistindo, existe uma diferenciação de várias cepas, vários tipos de bactérias que nós temos, amigas, inimigas. Algumas amigas em grande quantidade se tornam inimigas, porque estão lá se proliferando, querendo ocupar uma casa, né, e em grande volume, convidam muitos amigos, enfim. Quanto mais você come, mais elas crescem, e quanto mais você come gordura, essa mistura que a gente fala assim, tem uma carne, o pastel, a Coca-Cola e o sorvete. Acabou, né? Não tem jeito. Daí elas vão predominando e aquilo vai ficando... como a minha negócio, como aqui uma isso amora, é bom para microbiota. Pode comer. E quando a gente vai aumentando um filo, ele vai predominando em relação aos outros e diminuindo os outros. A gente faz live com chocolate, né? Essa hora, né? Chocolates do bem, né? Então a gente, então cada doença tem um perfil aí de filos que predominam ou não. Então é interessante a gente tentar pegar isso. Por exemplo, se a gente não tiver um exame para saber disso, a gente sabe que aquela doença provavelmente vai ter aquela microbiota, sim, e a gente tentar equilibrar esses filos, né? Então pegar a assinatura de cada doença e tentar ir equilibrando esses filos. Tem uma coisa que a gente percebe, aquela halitose de paciente que envelhece ou que tem uma obesidade, tem uma halitose um pouco como se a gente abrisse um pote de fermento royal.
Né? Assim, a gente sente um odor, como se aquele paciente cumprimentasse, tem odores característicos, né? E que não tem a ver com, é minha língua, meu dente, eu tô com sinusite. Não, não é. É nitidamente microbiota, um modelo de bicho que está em crescimento exagerado. Porque elas também produzem substratos, gases. São ácidos tem umas que são produtoras de metano e daí vai caracterizando. E que não é só saem gases para fora, não é só pum. Vem bafinho. Aí eu falo, olha, Karina, paciente com bafinho, escrevo, paciente com bafinho. Então, o que a gente faz para esse bafinho? Aí tem alguns fitoquímicos, algumas tinturas, né? Podemos usar. Fitoquímico tem muito estudo. Né? Então, como eu falei, como você vai tratar um paciente? Então, vamos supor, ele tem, sei lá, qualquer doença. Você vai procurar a assinatura microbiana dele na literatura. Então, você fala, ele tem provavelmente tem essas características de microbiota. E daí você tem que tentar equilibrar aquele filo, porque a gente tem alguns filos principais, os dois mais predominantes são Bacteroidetes e Firmicutes, que eles têm que estar em torno de 90% ali de um paciente saudável, tem 90%. A soma dos dois. A soma dos dois. E esse predomínio de Firmicutes para gordinhos e Bacteroidetes? Daí um obeso, ele vai ter muito mais do que os 45% que ele deveria ocupar, ele vai ocupar ao lado dos firmicutes. Então, nesse caso, você teria que fornecer probióticos não ricos em lactobacilos, porque são do grupo dos firmicutes, e sim mais em bifidobactérias. Então, dar o probiótico certo para cada... Isso é muito difícil. Isso é difícil porque... A gente erra muito. A gente erra muito. E errando a gente pode piorar o paciente, né? Tem essa. Que eu acho que o grande problema do que a gente veio aprender, a gente aprendeu que eles têm uma relação forte. A doença intestinal, né? Como uma doença clássica, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tudo isso é uma coisa que a gente não tem esse domínio, mas a gente vem aprendendo. Mas as doenças crônicas e as bactérias, a gente tem esse aprendizado, mas a gente trabalha muito mal com a escolha da microbiota. Como eu falo de microbiota, até o Luciano que falou isso. A microbiota a gente tem tudo e não tem nada, porque a gente tem muito trabalho saindo, mas a gente não tem um protocolo que consegue aplicar na prática. Então, por isso que eu desenvolvi essa linha de raciocínio. Então, você pega a assinatura, vai lá, olha o que você tem que arrumar, quais os estímulos que diminuem ou aumentam aquele filo que você precisa para equilibrar. Então, você tem que saber como que é um intestino saudável e ir colocando as suas ferramentas. Então, por exemplo, você pega uma assinatura de um diabético que ele tem poucas bactérias tipo Akkermansia, Prausnitz. Então, como que você... Daí você joga no PubMed, você consegue saber isso. Akkermansia aumenta com... berries, com todas as... Viu só? E daí você consegue ela tem dar uma um atividade estímulo. anti-obesidade. Vocês veem que quase toda live eu tô comendo blueberry ou tá bem magrinha. Muito magrinha, eu não tô, fico sentada 18 horas por dia, mas assim, já não estou tão nova. Mas a história né, assim, pelo menos as berries, para ter minhas Akkermansias, eu quero ter Akkermansias. Não demais também. Não demais. Não demais. E aí que tá, isso se tem demais também, você entra em permeabilidade intestinal. Essa vida de bicharada é um enorme segredo, né? Um mundo à parte. A gente não sabe, né? Assim, aquela coisa do inner gut, né? Que a gente fala do gut talks, que é todo esse mecanismo inflamatório que vai interagir com os fenômenos de doença. E gut feelings, que a gente vai montar esse tema, né, que é a interferência das bactérias intestinais no comportamento humano e nas relações com depressão e ansiedade. Que também tem muita relação, né? Então, me conte um pouco, assim, qual é a linguagem que tem sido feita na ciência a partir do conhecimento, o que tem de prática? Muito bem, estamos usando enzimas digestivas, estamos fazendo os 5 R's, que é o remove, o renoculate, como está isso?
Então, bom, primeiro você vai olhar o que o paciente come, que é o remove, né? Você remove todas as tranqueiras que ele come, né? Porque você sabe que está dando estímulo para bactérias inflamatórias e piorando. Então, você olha o que ele come e primeiro faz esse passo de tirar. Tira a comida da bicharada. Outra coisa, você precisa ter a digestão muito boa, porque se você não digere direito, aquelas proteínas vão chegar maiores no seu intestino e as bactérias vão acabar fermentando mais, né? Então, eu sempre coloco as enzimas digestivas para ajudar. Tá. Seja manipulado, seja um mix pronto, pode ajudar também com tinturas essa hora para digestibilidade, fitoterápicos também. Então, o jeito que você achar melhor tem que ajudar a digestão. Muitas vezes os pacientes já tomam aqueles famosos inibidores de bomba de próton, não tem uma digestão legal e aquilo fica direto para o intestino fermentando, né? Então, que é que a gente fala, se você tomar muita medicação, inibidor da produção de ácido, você vai ter, né, uma digestão incompleta das proteínas. Então, você come uma carne, aquilo vai passar de uma maneira com menor capacidade de digestão, menor aproveitamento dos nutrientes, menor absorção de B12, menor absorção dos nutrientes minerais e vai chegar de uma maneira não tão bem digerido. O ácido do estômago é super importante. Claro que se você tem uma lesão pré-maligna no esôfago, você vai acabar precisando trabalhar tem com isso. diversas situações que o paciente precisa tomar, mas daí a gente pode entrar com uma ajuda de enzimas ou fitoterápicos ou... Eu acho que mesmo que ele tome, né, eu estou usando uma medicação inibidor de bomba de prótons, como todos os prazóis aí que a gente tem no mercado, a gente pode trabalhar com enzima digestiva pré-refeição, né? A gente pode trabalhar. Muitos pacientes têm deficiência de ácido clorídrico e vão ter uma sensação de distensão, empachamento, e aí às vezes eles têm gastrite, tem uma coisa de alterações da capacidade de quebra de proteínas e vão ter sintomas e ficam tomando antiácido. Então às vezes a gente tem gastrite, mas não tem excesso de ácido produzido. Então esse é um outro tema que a gente precisa, até a gente vai discutir numa próxima live com a doutora Elaine, que vai estar no grupo, né? A gente tem um grupo Gut Connection, que é a clínica, ela vai estar sendo colocada para os padrões específicos dentro da linguagem de prevenção de doenças, estabelecendo todas as conexões. Então, vai ter um grupo que trabalha cérebro, saúde cerebral, vai ter o grupo intestino. Grupo intestino não quer dizer que só faça saúde intestinal e digestiva, mas elas priorizam essa leitura e tem uma expertise, né, nessa decodificação dos programas específicos para trabalhar a saúde intestinal. Então, Karina vai estar com a doutora Elaine trabalhando essa linguagem, retocolite ulcerativa, gastrites com hipocloridria, os pólipos intestinal, síndrome do intestino irritável. E essa história desse síndrome do intestino irritável, que a gente fala, todo mundo tem essa distensão, come, estufa e passa mal, aí o cocô uma hora prende, uma hora solta. O que acontece? Por que todo mundo tá com esse negócio? Isso é uma desbiose, né? Então, é o exemplo clássico de uma desbiose, que você não tem uma outra doença associada, mas sim um desequilíbrio dessas bactérias. E também tem uma conexão importante com o emocional, né? Normalmente as pessoas passam por algum estresse e daí acabam desenvolvendo a síndrome do intestino irritável. Mas é aquele desequilíbrio de bactérias que começa a fermentar tudo que você come, né? Então é exatamente esse protocolo que a gente tem que fazer. Tirar primeiro as coisas que fermentam muito. Até nesse caso a gente pode usar aquela protocolo do Food Maps, né, que ajuda. Eu faço ele com uma certa, uma filtragem, porque se for pegar a tabela assim, ela no fim você não pode comer nada, o paciente fica mais estressado, fica neurótico, então... O que é o Food Maps? Que eu sei que está na moda, que um monte de gente acaba fazendo esses hiperfermentativos. São carboidratos que são ricos em fibras, né? Daí cada sigla é um tipo de oligosacarídeo, um tipo de fibra que fermentam, fibras fermentativas.
Então, eu normalmente vejo o que ele come, da alimentação dele eu tento tirar aquelas que eu sei que tem mais teor de fibra, né? De fermentativos. Porque na verdade você está falando, então fibra é muito bom, porque melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? Que é um grande protetor contra câncer do intestino, tem uma capacidade, né, de qualificar esse equilíbrio, inclusive para melhorar a permeabilidade, a perda da barreira intestinal. Mas quando você tem essa sintomatologia de mas daí é por causa das bactérias, não é culpa da fibra, mas aquelas bactérias estão fazendo uma super fermentação daquelas fibras e que geram desconforto no paciente, né? Então não é porque a fibra é ruim, mas é porque a bactéria está hiperfermentativa. Tanto que é uma situação muitas vezes passageira, temporária. Você reequilibrando você tira, né, primeiro para o paciente voltar a ter um conforto, e daí ao mesmo tempo você tem que trabalhar com... daí você pode usar alguns probióticos, daí vai depender um pouco de qual paciente, de se nesses tem pacientes diarreia, se não a gente tem muito cuidado com probiótico. Tem que tomar muito cuidado. Nossa, principalmente pra dar errado um minuto, né? então às vezes eu começo com uma cepa, sabe? Uma cepa. É só pra ver como aí é eu tento não usar aqueles mix gigantes que põem tudo junto. A gente pode até, às vezes eu faço isso e dá certo, é uma dieta mais detox, até aquelas de líquido às vezes, porque você dá um repouso ali para aquela fermentação intestinal e colocando nutrientes da mesma maneira. Diminuir um pouco de proteína ajuda também, porque as proteínas acabam fazendo fermentação. Normalmente quem tem gases com cheiro muito ruim é fermentação de carne vermelha. Então pum fedido é a fermentação. E eu sempre olho e falo assim, porque proteína não devia fermentar, né? Mas fermenta, proteína não tem bactéria porque a gente vai falar, é uma aberração uma proteína ficar fermentando. Mas é o que mais dá pum fedido. É o que dá pum fedido. Né? Então, pode pegar. Estão perguntando. O que eu tô comendo? Não, qual é... O que é que você tá comendo? Eu tô comendo nibs de cacau. Não, mas é perguntar de qual é esse? Esse é nibs de cacau AOA. É bom, AOA. Né? É muito bom. Muito bom. Esse é só então, torradinho. Perguntando aqui, gente, que entrou depois pra... Quem é a Karina? Karina Assal é quase como uma filha minha. Começou a estudar esse assunto dentro de toda uma linguagem tradicional da nutrição, trabalhando com a medicina tradicional. Tropeçou comigo há uns 10, 12 anos atrás, aí foi se encantando pela bicharada, foi fazer pós, fez várias coisas e tal, vai fazer sua defesa, né, você vai fazer o que? O teu mestrado? Mestrado. Tá entregando o mestrado em bicharada, né, então ela acabou se matando de estudar esse assunto, e eu acho que ela tem muita coisa para oferecer. Então a Karina é nutricionista, ela tá retomando aqui a equipe, trabalhando a saúde intestinal, e ela vai fazer o Gut Connection aqui da clínica, com a prescrição das bactérias com uma qualidade um pouco mais embasada em conhecimento e pesquisa, que é isso que você fala. Existe uma assinatura, existe uma impressão digital da bicharada de cada um e das principais doenças. Aquilo que a gente já tem de conhecimento, existe uma leitura razoavelmente, assim, bem conhecida de algumas doenças. Aí você falou de autismo, tal, que tem uma assinatura, e tem sempre nossa predisposição genética e o metagenoma, que é a tradução do genoma das bactérias interagindo com o nosso código genético. Então isso é o metagenoma, a gente já falou disso, acho que tem uma entrevista minha até no canal, o que foi aquilo que eu falei no domingo maior, não sei, foi num canal de TV recentemente, que foi bem bacana pelo pessoal também teve o pessoal da biogenética falando, e tem vários testes agora que têm aparecido, né, mas não é simples essa leitura, eu acho que isso é uma questão da nossa maturidade, porque pouca gente sabe ler a bicharada. A gente tem que saber ler e interpretar esses links com uma conduta legal para o paciente, né?
Então, a gente tem que saber pegar o que tem na literatura, que tem muita coisa, e com a nossa expertise de prática clínica e traçando o caminho, né? Porque por enquanto o caminho é esse. O que são os 5 R's? Na verdade, assim, a gente estava falando